Agora, o nosso aspirante a test driver, Leonardo Maringlo, vai mostrar para você o Leapmotor B10 100% elétrico, que chega no Brasil para se unir ao C10, que já foi apresentado nas duas versões, híbrido e 100% elétrico. Mais um lançamento então da Leap, um carro que já estava confirmado para o Brasil, mas que agora chega oficialmente. Aqui então o Leapmotor B10. Então, começando aqui pela parte externa do B10, a gente já vê que ele tem algumas características parecidas com o C10, mesma família, né? Então a gente vê que já uma diferença entre os dois tá aqui, ó, DRL. O C10, o canhão do farol é acoplado com o DRL, aqui não. A parte de cima, né, a superior, é apenas o DRL, até porque no dia a dia o DRL fica muito mais aceso do que o farol a gente vai usar só de noite. E o DRL, em algumas, na verdade nas rodovias, em alguns momentos da cidade, que eles são necessariamente obrigatórios. Então a gente percebe que eles priorizaram aqui na parte de cima. E aí tem essa barra, que ela é não luminosa, mas faz essa interligação dos dois. O farol ficou aqui embaixo, então o farol ele está acoplado junto com o para-choque nessa parte preta e ele fica mais escondido, digamos assim. Então, como ele fica aceso só de noite realmente, as pessoas não percebem que o farol está aqui, eles pensam que realmente o farol é aqui a parte de cima do DRL. Eu acho bem legal, acho que fica mais sutil, fica mais limpo, sem tanta informação na frente do carro. E para complementar aqui, como vocês estão vendo, a gente não tem a grade de arrefecimento aqui, apenas uma leve entrada aqui embaixo. A gente tem tanto o logo quanto a câmera que integra aí no sistema 360 do carro, que depois eu mostro para vocês. Ajuda muito quando a gente vai estacionar o carro ou quando a gente está parado num semáforo ou vai fazer uma conversão em alguma rua, ele habilita a câmera 360 quando a gente já dá seta e está numa certa velocidade, ele faz isso tudo automaticamente. Depois, quando a gente está, por exemplo, numa estrada, ele normalmente não habilita porque ele sabe que a gente está numa velocidade muito mais rápida e não tem necessidade de ficar habilitando a câmera. Na lateral, a gente vê que o B10 é equipado com rodas Aro 18. É uma roda muito bonita, ela tem um cromado, né, junto com um preto brilhante, dá um destaque bem bonito para a roda. E a gente vê também que, seguindo todo esse layout aqui na lateral, uma coisa que chama atenção são as maçanetas, tá vendo? Elas ficam escondidas e isso aqui ajuda na aerodinâmica do carro, então ele diminui o arrasto na estrada, né, principalmente nesse momento que é mais crucial. O carro, ele mede aí 4,51 m e tem 2,73 m de entre-eixo. Então isso faz com que o carro tenha bastante espaço do lado interno. O carro elétrico tem essa característica, né? A gente tem normalmente o assoalho plano e aí quem se beneficia são os passageiros de trás, inclusive quem vai no banco do meio, já que normalmente eles matam o túnel, que a gente tem central normalmente em outros carros. E assim, aqui, a gente vem aqui mais pro lado, inclusive não deixando de falar, aqui são as entradas para carregar o carro. Então a gente tem a AC, então normalmente é o wallbox que a gente usa em casa, né? E a gente tem o DC, que é o de baixo, que aí na verdade a gente usa as duas juntas, que é na estrada, para a gente carregar aí em 15 minutos, em torno de uns 60% de bateria. 15 minutos é o suficiente para a gente ir no banheiro ou pegar alguma coisa para comer e o carro já vai estar carregado e fila que segue, né? Então a gente tira o carro, outras pessoas podem parar tranquilamente. O carro não precisa ficar lá 1 hora estacionado, a não ser realmente que você pare para almoçar e queira carregar o 100% da bateria. E vindo aqui atrás, mas não sendo menos importante, a gente vê, ó, que o layout da lanterna segue o mesmo layout dos DRLs da frente e não do canhão. E inclusive um detalhe que eu não comentei do DRL é que eles parecem muito com faróis Matrix, né, de alguns outros carros. E fica bem legal porque eles ficam nesses filetinhos, tá vendo? Aqui atrás também é bem sutil. A gente tem só a escrita Leapmotor com a escrita ali B10 e o botão fica bem escondidinho aqui, ó. A gente abre, levanta e tem um porta-malas aí com um pouco mais de 400 litros de capacidade. Tem 405 para ser mais específico. E aí a gente tem aqui também um bagageirinho, pouquinho de espaço, dá inclusive para a gente descer a tampa se a gente precisar, mas aí essas coisas teriam que ficar aqui para dentro do porta-malas. Então a gente tem bastante espaço. Mas agora vamos lá dentro que eu vou mostrar para vocês como é que é o interior do B10, o que ele entrega de tecnologia e qual a potência dele. Bora lá! No interior, então, a gente já começa falando do acabamento, que foi um dos pontos aí que eles falaram pra gente na apresentação, e realmente é tudo soft touch, tanto na parte de cima quanto no apoio de braço. A gente tem alguns pontos em plástico, mas nada de outro mundo, é bem tranquilo. A maçaneta aqui também, ó, ela tem um material muito bom, parece um aço escovado. E o que chama atenção na maioria desses carros que a gente tem visto são as duas telas.
cluster e multimídia. O cluster, aqui ele é simples, ele tem 8,8 polegadas, enquanto a multimídia tem um pouco mais de 14. Mas aqui a gente tem as funções básicas e o necessário, que é velocidade, onde a gente colocou aqui no câmbio, se está no PR, NOD, a gente tem a autonomia da bateria, sistemas de alerta, enfim. A gente tem aqui, tá mostrando que eu tô com o farol de milha e o farol do carro aceso, então aquelas informações básicas realmente de painel. E o modo de condução tá no Comfort, né, tá no conforto. Tanto que se a gente ver aqui na multimídia, a gente consegue ver aqui em condução, então Comfort, se eu mudar para esportivo, então tudo que a gente mexe aqui, automaticamente mexe também aqui no cluster. Vou mudar de novo aqui, ó, para vocês verem, ó lá. Mudou a bandeirinha vermelha, o conforto fica verde, tá vendo? O padrão fica azul, então tudo aqui é integrado. E aí tudo realmente fica na multimídia, então o sistema do ADAS, a climatização, os modos de condução, abertura e fechamento das janelas, do teto solar, vai de ponta a ponta, vai aqui da minha cabeça, praticamente passa pelos ocupantes de trás lá, os passageiros. Então é um teto bem grande e fica bem legal, né? Principalmente para quem vai nos bancos de trás. Inclusive, como eu falei agora dos bancos de trás, quem vai lá vai muito bem com espaço nas pernas. Por quê? A outra característica que vocês estão acostumados é que carro elétrico, a bateria está no assoalho. Então a gente não precisa de um túnel central no banco ali do meio, no pé do passageiro. Então o quinto ocupante vai muito bem. Os outros dois também vão melhor do que o quinto ocupante, né? Mas o quinto ocupante aqui realmente vai bem. A gente pode falar que carregar não, né? Mas levar 5 pessoas fica bem confortável. Algumas outras características do B10, tem muita segurança, muito conforto. E a gente vai falar do motor também. Ele tem 7 airbags, é o melhor da categoria aí, cortinas, frontal, lateral, então ele tem bastante segurança. O ADAS, que eu comentei que a gente também configura aqui na tela da multimídia, a gente tem no nível 2, então a gente tem frenagem autônoma, a gente tem o ACC com Stop and Go, a gente tem os alertas de ponto cego, enfim, a gente tem todas aquelas seguranças que estão no nível 2, só que a gente tem também o Pilot Assist, na verdade é um semi-autônomo, né? A gente no Brasil não tem carros que podem rodar totalmente autônomo, a legislação não permite isso, mas ele roda muito bem. Então na estrada a gente consegue com que ele ajude muito a gente, se a gente quiser, digamos assim, ficar mais apoiando o braço e ele realmente fazendo aquela força na curva, né? Realmente girando o volante, a gente só tem que ficar aqui como segurança, já que a legislação não permite isso. Uma outra coisa legal que eles já deixaram no B10 agora ativado é que temos Apple CarPlay e Android Auto sem fio. A gente também tem aqui, obviamente, o mapa integrado, enfim, a gente tem todos os aplicativos necessários aqui do carro. E um outro detalhe também que eu não comentei é que, como eu falei que todas as funções estão aqui, é que realmente tá tudo aqui. Aqui na porta eu só tenho os vidros e aqui nas alavancas eu só tenho seta com os limpadores e a alavanca de câmbio. Eu não tenho nem o espelho retrovisor aqui, então tá tudo realmente aqui, eu configuro por aqui. Quando eu abro o menu para regular os retrovisores, eu regulo pelos joysticks, o da esquerda, o meu, e o da direita, o do passageiro. Então esse é um pouquinho do que a gente vê no interior e na tecnologia do B10. Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui e falar da potência. B10 então é equipado com motor elétrico na traseira, então a gente tem tração traseira, o que faz com que ele empurre e não puxe. Então isso é legal, porque você sente uma força gravitacional diferente quando a gente acelera e ele também não tende a distracionar. Coisa que se fosse na frente, essa potência toda, eles têm que matar muito o acelerador eletronicamente para não distracionar. É um carro que tem 218 cavalos com 24 kg de torque. Ele faz de 0 a 100 em 8 segundos. Não é ruim, né? Um carro de 218 cavalos, 24 kg de torque. E ele tem velocidade limitada eletronicamente a 170 km por hora. Como que fica a autonomia dele? A gente tem duas autonomias, a gente tem a do Inmetro e a gente tem a que normalmente a montadora faz de teste, mas isso realmente varia sempre muito do uso de cada pessoa, se é estrada, se é cidade, realmente é muito diferente de pessoa para pessoa. No Inmetro, a gente tem uma autonomia aí em torno dos 270 km e já pela montadora já passa dos 350, bate ali seus 360 em média. Não é ruim. É uma autonomia boa. Só que quando a gente viaja, né, quando a gente pega a estrada, a gente sempre tem que se planejar muito bem. Principalmente que, assim, por mais que a montadora fale 360, é sempre ideal a gente contar um pouco menos. Porque se a gente começar, às vezes, realmente a andar com o carro um pouco mais rápido, ele tende a gastar mais bateria. O carro elétrico tem essa característica. A gente esquenta a bateria conforme a gente pisa no acelerador
e ele tende a gastar mais do que dentro da cidade. Ele é o inverso da combustão, né? Então, quando a gente vai viajar, a gente se planeja muito bem, vê onde tem os carregadores e sempre para com calma para não ficar na mão, porque às vezes o nosso destino não tem carregador. Então, o ideal é você nunca planejar uma viagem só com a autonomia do carro. Ah, minha viagem tem 200 km, eu consigo ir e voltar. Na teoria você até consegue, mas pode ser que aqueles mesmos 270 km que o Inmetro promete, pode ser que você não consiga alcançar, porque realmente vai depender do seu uso. Mas ainda assim o carro é muito bom. É um carro que é muito versátil para a cidade e também para viajar, porque ele é muito confortável, leva 5 pessoas tranquilamente, inclusive o porta-malas, vocês viram que tem um bom espaço, então cabe a mala de todo mundo. Nós viemos dirigindo de São Paulo, capital, para o interior, foi 1 horinha de estrada, então assim, na estrada a gente consegue perceber que a suspensão, tanto a McPherson quanto a Multilink, que são diferentes, né, dianteira e traseira, elas trabalham muito bem, é um carro muito equilibrado, elas são preparadas para o Brasil, então a suspensão que a gente usa no Brasil, ela não vem idêntica ao que é na China, né? Eu particularmente prefiro uma suspensão um pouquinho mais rígida, e aqui no Brasil também eles deixaram já um pouco mais rígida, mas eu ainda tenho um gosto pessoal de deixar um pouquinho mais, mas é excelente, assim, o carro é muito confortável e tem um ótimo isolamento acústico. E por que o isolamento acústico que a gente fala? Porque quando você está na estrada, a gente tem barulho de outros carros e a gente tem barulho do vento, que é o que mais pega. Muitos carros, dependendo de como for o isolamento das borrachas, a gente acaba sentindo muito aquele ruído dentro do carro, e não é o caso aqui do B10. Aqui foi feito um trabalho muito legal, então é um carro que vai ser bem competitivo, e aí ele tá com um valor aí que eu vou contar para vocês agora, que vai dar trabalho para a concorrência. Na verdade, os carros chineses num todo têm dado esse trabalho, né? Tem chego com um valor competitivo abaixo do que qualquer outro tipo de carro que entregue a mesma tecnologia que esse daqui entrega. Então é isso, esse é um pouquinho do B10 e entrega uma super autonomia, um super conforto e também uma boa potência. Esse aqui então foi o Leapmotor B10 e chegando, sabem por quanto? É isso aí, R$183 mil. Vai dar trabalho, viu? Mais um carro elétrico para fazer parte da história. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Tchau!